Olá pessoal, Olá. Chegamos hoje à terça-feira. Lembrando que tem por título essa semana o seguinte: Obediência, o fruto do reavivamento. O verso para memorizar diz o seguinte: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Será que podemos ser chamados pelo Senhor para enfrentar e fazer coisas que agora não entendemos? Isso é possível. A lição de hoje trouxe como título para a gente Quando o Espírito Surpreende. E falando um pouco do relato de Saulo. Saulo indo a caminho da cidade de Damasco, e nesse caminho que ele estava indo para justamente apreender cristãos, para fazer com que eles fossem levados a Jerusalém para sofrerem por pregarem o nome de Jesus. O Senhor Jesus apareceu para Saulo de uma forma totalmente inesperada e falou com ele. E depois Saulo entrou na cidade cego, ficou cego por 3 dias. E nesse período o Senhor Jesus também apareceu para Ananias e disse: Ananias, tem um homem que você deve ir lá, colocar as mãos sobre os olhos dele e orar para que ele volte a ver. E aí na visão o Senhor falou com Ananias: olha Ananias, esse homem é Saulo. E Ananias falou: o quê? Saulo? Esse cara aí, a gente está ouvindo que esse cara tem vindo aqui perseguir as pessoas que têm pregado o seu nome, Senhor. E o Senhor quer que eu vá lá e faça isso? E o Senhor falou: não, justamente, agora eu vou usar esse homem para o meu serviço. E ele vai sofrer agora em meu nome. E olha só que coisa interessante e ao mesmo tempo complexa. Primeiro, o Senhor aparece para um homem que estava indo aprisionar pessoas que estavam pregando o seu nome. E depois aparece para Ananias e fala assim: olha, o cara que estava indo aí vai te prender, vai lá e cure ele agora que ele vai me servir. Totalmente surpreendente. O Espírito vai surpreender todos nós para realizarmos a obra de Deus, a obra que Ele nos pede que façamos. Um outro ponto interessante é justamente essa posição de Ananias na parte de ir lá falar com Saulo. Ananias foi ali para dar apoio a Saulo, que agora se transformou Paulo, e para dizer para ele: olha, agora você faz parte da organização da igreja. Agora Deus vai te usar para que você possa pregar e com isso fazer com que a igreja do Senhor cresça. Todos nós temos um papel fundamental na salvação uns dos outros. Isso nós temos que ter em mente. E acredite você, a sua obediência interfere ou não na salvação dos outros. A minha obediência pode interferir na salvação do Carlos. Primeiro ponto, por eu dar um exemplo. A partir de quando eu obedecer, ele vai ver em mim um exemplo e vai dizer: poxa, é interessante, eu posso fazer isso. E o segundo ponto é que a minha obediência pode estimulá-lo também a não praticar certas coisas. Como por exemplo, nós que temos amigos, quando nós estamos juntos, às vezes um pode influenciar o outro para fazer algo que não seja tão bom. Mas aí aquele que está totalmente contrito com Deus e lembrando do seu papel em obedecer, vai dizer: não, cara, não é bom a gente fazer isso não. Isso não está certo, agora a gente está vivendo uma fase boa e é bom que a gente não faça isso. E mais uma vez eu queria te falar: olha, em alguns momentos o Espírito vai nos convidar a fazer coisas que nós não vamos entender. Mas seria interessante obedecermos, sabe? Porque quando Ananias obedeceu e foi lá e orou, Paulo deixou de ficar cego e Paulo mudou a história do mundo depois daquilo. Mudou a história, sendo o grande apóstolo da era moderna e convertendo mais e mais pessoas aos pés de Cristo. Quando o Espírito Santo, quando Deus nos guiar fazendo coisas que nós não entendemos, Ele pode estar nos usando para nós mudarmos a história do mundo. E isso é fantástico. Na lição de jovens temos a obediência em ação. Se nós simplesmente pararmos para observar o mundo, como funciona a natureza principalmente, nós vamos ver, nós vamos retirar preciosas lições dessas coisas. Por exemplo, ao olharmos os cometas, os planetas, eles giram na sua órbita de forma obediente àquilo que Deus estabeleceu. Eles cumprem perfeitamente o que Deus estabeleceu, ou seja, eles giram ali sem sair dos seus eixos. Nós vemos também, por exemplo, uma flor a desabrochar. Tudo é da mesma forma, tudo como Deus planejou, é tanto que tem sua beleza. Então, nós vemos que simplesmente a natureza já é obediente a Deus. Então nós vemos, através principalmente da natureza e do que observamos, essa importância e essa confiança em Deus de forma a obedecê-lo. Um outro ponto é que nós vemos, principalmente através da Bíblia, que Deus faz
que sua vontade seja conhecida através da sua vinda aqui e através dos relatos, através da Bíblia. Nós vemos o que ele nos ensina, que é a verdade, ele em si é a verdade. E é nós hoje, que somos criaturas, fomos criados por ele. Não nos convém questionar isso. De onde vem a lógica de nós, seres criados, estar questionando aquele que nos criou? Nós somos algo muito pequeno diante dele, diante da grandiosidade desse Deus. O interessante é que ele não nos vê assim, né? Ele nos vê com tanto amor, que nos enxerga com tamanha importância. Mas não cabe a nós estarmos questionando isso. Um outro ponto, a obediência e a submissão à vontade do que Deus deseja para nós, a vontade dele em nossas vidas, é um sinal da confiança que nós temos a ele. É um sinal de que nós concluímos que o que ele tem para nós é o melhor, que nós sabemos que o que ele estabeleceu na nossa vida é o melhor. Se hoje nós temos problemas, se nós temos preocupações na vida emocional, na financeira, no trabalho, é porque nós estamos nos preocupando, porque nós não colocamos nas mãos de Deus ainda. Porque a partir do momento que nós confiarmos, nós saberemos que ele guiará de tal forma que será o melhor. Então nós precisamos obedecer e confiar nesse Deus que nós servimos. Ele é o Deus de tudo isso, é o Deus de nossas vidas. Então se nós confiarmos, ele fará o melhor. E algo interessante que eu vou até ler aqui, que a lição diz o seguinte, ó: algo sobrenatural acontece em nós quando submetemos nossa vida a Deus e começamos a viver em obediência a ele. Ou seja, a nossa vida é transformada de forma sobrenatural quando nós o servimos. Mas como o próprio Gebro falou, a lição traz, não é simplesmente nossa vida que muda. Muda também aquelas pessoas que estão em nossa volta ao ver que nós estamos obedecendo. Eles veem que é possível, veem as bênçãos de Deus recaindo sobre nós, veem que o que eles estão fazendo muitas vezes não é o correto. Então que nós possamos estar sendo obedientes para demonstrar a confiança que nós temos em Deus e também para pregar a outras pessoas através dos nossos atos. Verdade. É isso aí, pessoal. Até amanhã.